O Brasil está envelhecendo e com o avanço da idade vem também os desafios. Nesse vídeo, vamos abordar uma realidade muitas vezes invisível, a violência contra os idosos. Nosso foco será entender como esses abusos acontecem, especialmente antes da institucionalização e o papel das instituições como o Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba, neste contexto. Segundo Minayo, a violência contra idosos deve ser compreendida sob 3 perspectivas: demográfica, socioantropológica e epidemiológica. Essa violência pode se manifestar de forma física, psicológica, sexual, financeira ou por negligência. O abandono, por exemplo, é uma das formas mais sutis e dolorosas de violência. O sistema de saúde mede a magnitude das violências no cotidiano da vida, das instituições e do próprio Estado. Para compreender melhor essa realidade, entrevistamos a psicóloga Aline, do Lar São Vicente de Paulo, que compartilhou sua vivência na instituição que acolhe mais de 90 idosos atualmente. Nos colocaram aqui é como que esses idosos chegam até o lar, né? Se é por vontade própria, se é os familiares, enfim. Aqui no lar, nós temos uma lista de espera, né? A gente vai colocando os nomes, porque assim, em Sorocaba tem aqui somente, né, que funciona dessa forma, e a Vila dos Velhinhos, que é social, né? Que não precisa pagar particular. Então a gente tem uma fila muito grande, muito extensa. Porém, não só os familiares, os próprios idosos nos procuram, como também a rede da prefeitura, né? Serviços de assistência social, os hospitais também procuram vagas, né? Mas, a não ser quando é uma solicitação da promotoria, que tem que ser, né, também de imediato para avaliação, a gente vai seguindo essa lista aí das pessoas que nos procuram. Em relação ao interesse da parte própria do idoso, todos eles têm que querer morar aqui na instituição. Mesmo que seja uma solicitação da promotoria, mesmo que seja uma solicitação da família, a gente faz, né, a primeira entrevista, que participa a assistente social, a enfermeira e eu. Então a gente vai avaliar o pacote completo, saúde, né, física, emocional, psicológica, condição social, vínculos do idoso, né. E se no primeiro momento dessa entrevista ele falar que não quer morar na instituição, a gente já encerra ali a entrevista, a gente não passa para os processos posteriores, né. Então o idoso, mesmo que a família procure, a promotoria esteja no hospital, se a pessoa fala que não, não é não, né, a gente não faz o acolhimento aí se a pessoa não estiver a favor disso. Os 3 primeiros meses são os meses mais decisivos se ele vai conseguir passar por essa adaptação de moradia ou não. Tanto que, numa entrevista inicial, a gente já deixa, né, deu tudo certo, passou pra frente aí, pros próximos processos, a gente já deixa a família informada. A não abrir, né, mão dos pertences desse idoso, se a pessoa tem uma casa, se tem móveis. Por quê? Dentro desse período de adaptação, desses 3 meses, se ele quiser ir embora, a gente, né, imediatamente chama a família aqui e faz a reintegração. Porque esse pode ser um fator que adoeça o idoso, mantê-lo aqui, né, forçado. Então, é feita essa experiência, a gente acompanha qualquer diferenciação no comportamento, de falta de apetite, sono, tudo isso é avaliado, para ver se realmente esse idoso está fazendo um processo de adaptação legal ou não está dando certo, né? Então a gente conversa com o idoso, tenta ver o que está acontecendo, não deu certo, a gente chama a família, tenta conversar também, às vezes, né, a proximidade da família, né, traz um pouquinho mais de paz nesse momento, a gente tentou tudo, não deu certo, a gente faz a reintegração. O que seria a rotina dele dentro, né, do lar? Isso. Bom, a rotina mais obrigatória, né, são as alimentações, né? Então, café da manhã, o almoço, café da tarde, janta, ceia, né? Essas a gente fica bem em cima para não ficar em falta, né? Mesmo assim, a gente também não pode obrigar o idoso, né, a comer a hora que a gente quer, né? Mas a gente fica em cima para ir adaptando os horários, porque se cada um, né, quer almoçar num horário, quer lanchar em outro, daí acaba a gente não tendo controle. Mas a gente estipula esses horários, então essas rotinas são fixas. Porém, temos atividades, né? Que é a orientadora social que faz essa parte. Então, tanto parte de manhã, pós-almoço e à tarde, depois do café, tem atividades para eles. Diversificadas, tanto atividades cognitivas, né? Música, coral, caça-palavra, bingo, qual é a música, stop. Nenhuma dessas atividades o idoso é obrigado a participar. Né, ele participa se ele quiser, porque não adianta, tem alguns que gostam, alguns não, né, tem pintura, colorir, então a gente forçá-lo a fazer algo, né, pode adoecer, mesmo que seja uma atividade cognitiva que traga prazer, né, descontração, ainda pode ser violento para ele, se obrigar a fazer algo que não quer. Então assim, tem idosos que participam, tem outros que não, tem alguns que gostam de fazer caça-palavra sozinhos, tem outros que gostam de pintar sozinhos, tem outros que não gostam de fazer nada, não gostam de ficar assistindo, então a gente respeita, claro que a gente tenta conhecer o gosto de todos, pra gente ir, né, trabalhando e até mesmo nosso olhar, né, ficar um pouco mais atento. Deixou de participar, deixou de fazer, é algo que a gente já tem que ficar um pouco mais atento, né, porque pode estar num período de adoecimento, uma depressão aí, então todas essas informações são necessárias pra gente mantê-lo bem aqui, né. Tem alguns idosos que tem uma área muito grande, tem verde aqui, tem espaço para plantar, tem espaço para animais, tem galinha, tem angola, tem família de cabrito, tem gatinho. Então eles se adaptam no que eles gostam, né? Tem umas que gostam de carpir, tem umas que gostam de plantar, tem um que gosta de cuidar do pomar, tem um que gosta só de pegar as frutas para trazer para os outros idosos, trazer pra gente, porque isso é uma coisa boa para ele fazer, né? Então a gente respeita essa particularidade de cada um mesmo. Faltar aqui no lar, de atividades que eles mais gostam é o bingo e o stop. Essas duas atividades, assim, são as principais.
Você falou que alguns já não têm mais famílias, né? Os idosos que têm ainda algum grau, né? Que tem algum grau de parentesco próximo, costuma fazer visita no lar? Temos, né? Vocês perguntaram que até de visita de familiares, amigos, né? Temos bastante... Temos um bom número de familiares que são bem presentes, né? Estão aqui toda semana, todo final de semana, ou quando não, né, vir aqui, pega o idoso para ir passar uns dias na casa. Como também temos os ausentes, que infelizmente não tem vínculo nenhum mais, a gente tenta resgatar. Buscamos dentro do que a lei pelo menos nos exige, né, de responsabilidade legal. Porque assim, alguns vínculos já são rompidos já lá atrás, às vezes, né, no inverso, às vezes os abandonos dos pais lá atrás com os filhos. Então a gente fazer essa união hoje com muita coisa lá atrás, né, já desestabilizada, a gente não consegue. Então a gente entra com a responsabilidade legal da família, né, e tenta confortar o coração do idoso, tenta da melhor forma, né, trazer quando nós famílias, a gente traz bastante visitas de fora, então vem atividades de fora da escola, vem igrejas, vem grupos de caridade, vem grupos de jovens, que também já conforta um pouquinho o coração dessas pessoas que não têm familiares nem, às vezes tem um vínculo rompido, né, mas temos em relação à visita a gente tem bastante, então durante a semana, final de semana tem bastante procura. E tem algum idoso que chega no lar aí, por motivos de maus tratos ou até mesmo violência, como busca de refúgio no lar, ou qual que é a incidência disso? Como eu falei, né, acho que o ponto maior, que são os vínculos fragilizados, é aqueles idosos abandonos lá atrás já, então esse idoso às vezes já não tem alguém cuide, então é mais pela violência, assim, de abandono, né, que a gente entende que a pessoa vai precisar de outros cuidados, mas que já abandonou também lá atrás, em certos casos, não são todos, mas temos. Alguns que já não têm famílias, né, já tá em fragilidade, então se dizem amigos para utilizar o dinheiro, empréstimos, né, então violência aí que eu tenho também violência financeira, né, então o que mais acho que a gente encontra são esses tipos. Aline relatou situações recorrentes de violência financeira, abandono e vínculos familiares rompidos. Em muitos casos, os idosos chegam à instituição fragilizados por conflitos familiares, sobrecarga dos cuidadores e negligência emocional. Há casos em que vários filhos se distanciam e apenas um se responsabiliza. O idoso se sente abandonado, sem compreender o porquê. Apenas uma psicóloga atende a todos os idosos da instituição. O atendimento é coletivo, voltado à história e ao contexto social de cada residente. A equipe do lar conta com profissionais de diversas áreas: assistente social, orientadora social, fisioterapeuta, nutricionista, cuidadores e médicos voluntários, mas a demanda continua alta. A escuta atenta e o acolhimento emocional são essenciais para prevenir adoecimentos psicológicos e promover o bem-estar. O abandono institucionalizado revela uma falha não só familiar, mas também do Estado. É urgente reforçar políticas públicas voltadas à proteção do idoso e ampliar o acesso a serviços de saúde e apoio social. É preciso compreender o envelhecimento como parte da vida e não como o fim da dignidade. O cuidado com os idosos deve começar muito antes do acolhimento institucional. Que este projeto nos inspire a agir com mais responsabilidade, empatia e compromisso social.